Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras são, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade se os princípios que representam pudessem receber sua inteira aplicação. Vejamos os obstáculos que, no estado atual da sociedade, podem a isso se opor e, ao lado do mal, procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. A contrapartida é o egoísmo. A fraternidade diz: cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz: cada um por si. Sendo essas duas qualidades a negação uma da outra, é tão impossível a um egoísta agir fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto o é para um avarento ser generoso a um homem pequeno alcançar a altura de um homem grande. Ora, sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um quererá da fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-la em proveito dos outros. Ou, se isso faz, será depois de estar seguro de que não perderá nada. Considerada do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está em primeira linha. É a base. Sem ela não poderia existir nem igualdade e nem liberdade sérias. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bons e benevolentes para viverem entre si fraternalmente. Não haveria entre eles nem privilégios nem direitos excepcionais, sem o que não haveria ali fraternidade. Tratar alguém como irmão é tratá-lo de igual para igual. É querer-lhe o que desejaria para si mesmo. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, de sua maneira de agir, e se estabelecerá pela força das coisas. Mas qual é o inimigo da igualdade? É o orgulho. O orgulho que por toda parte quer primar e dominar, que vive de privilégios e de exceções, pode suportar a igualdade social, mas não a fundará jamais e a destruirá na primeira ocasião. Ora, sendo o orgulho ele também uma das pragas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá uma barreira à verdadeira igualdade. A liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que é, por direito, imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem ao homem civilizado. Vivendo os homens como irmãos, com os direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproco, praticarão entre si a justiça, não procurarão nunca se fazerem mal e não terão, consequentemente, nada a temer uns dos outros. A liberdade será sem perigo, porque ninguém pensará em dela abusar em prejuízo de seus semelhantes. Mas como o egoísmo que quer tudo para si, o orgulho que quer sempre dominar, dariam a mão à liberdade que os destronaria? Os inimigos da liberdade são, pois, ao mesmo tempo o egoísmo e o orgulho, como o são da igualdade e da fraternidade. A liberdade supõe a confiança mútua. Ora, não poderia haver confiança entre pessoas movidas pelo sentimento exclusivo da personalidade. Não podendo se satisfazer senão às expensas de outrem, sem cessar, estão em guarda uns contra os outros, sempre com medo de perder o que chamam seus direitos. A dominação é a condição mesma de sua existência, por isso armarão sempre ciladas à liberdade e a abafarão tanto tempo quanto o puderem.
Esses três princípios são, pois, como dissemos, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio. Sem sua reunião, o edifício social não poderia estar completo. A fraternidade praticada em sua pureza não poderia estar só, porque sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade dá liberdade de ação a todas as más paixões que não têm mais freio. Com a fraternidade, o homem não faz nenhum mau uso de sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, ele a usa para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, a licença. É por isso que as nações mais livres são forçadas a fazerem restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade quer a liberdade. Sob pretexto da igualdade, o pequeno abate o grande para se substituir a ele e se torna tirano a seu turno. Isso não é senão um deslocamento do despotismo. Segue-se que, até que os homens estejam imbuídos do sentimento da verdadeira fraternidade, falta tê-los na servidão. Que sejam impróprios as instituições fundadas sobre os princípios da igualdade e de liberdade. Semelhante opinião seria mais do que um erro, seria absurda. Não se espera que uma criança haja feito todo o seu crescimento para fazê-la caminhar. Quem, aliás, a tem mais frequentemente em tutela? São homens de ideias grandes e generosas, guiados pelo amor ao progresso? Aproveitando da submissão de seus inferiores para desenvolver neles o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não, são, na maioria, homens ciosos de seu poder, a ambição e a cupidez dos quais outros homens servem de instrumento, mais inteligentes do que animais, e que, para esse efeito, em lugar de emancipá-los, os têm o maior tempo possível sob o jugo e na ignorância. Mas essa ordem de coisas muda por si mesma pela força irresistível do progresso. A reação é, às vezes, violenta e tanto mais terrível quanto o sentimento de fraternidade, imprudentemente abafado, não vem interpor um poder moderador. A luta se estabelece entre aqueles que querem agarrar e aqueles que querem reter. Daí um conflito que se prolonga frequentemente durante séculos. Um equilíbrio fictício se estabelece, enfim. Há melhoria, mas sente-se que as bases sociais não estão sólidas. O solo treme a cada instante sob os passos, porque não é ainda o reino da liberdade e da igualdade sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo estão sempre ali, levando ao fracasso os esforços dos homens de bem. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na base do edifício, antes de querer coroar-lhe a cumeeira. Dai-lhe por base a fraternidade em sua mais pura acepção, mas para isso não basta decretá-la e inscrevê-la sobre uma bandeira. É preciso que ela esteja no coração e não se muda o coração dos homens com decretos. Do mesmo modo que, para fazer um campo frutificar, é preciso arrancar-lhe as pedras e os espinheiros. Trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí está a fonte de todo o mal, o obstáculo real ao reino do bem. Destruí nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios, os tempos de barbárie e de privilégios, e todas as causas que mantêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso que se recebe, por assim dizer, desde a meninice e que se aspira por todos os poros na atmosfera social. Só então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade. Então também se estabelecerão por si mesmos, sem abalos e sem perigo, os princípios complementares da igualdade e da liberdade. A destruição do egoísmo e do orgulho é possível? Dizemos alta e ousadamente, sim. De outro modo, seria preciso colocar uma suspensão ao progresso da humanidade.
O homem cresce em inteligência, é um fato incontestável. Chegou ao ponto culminante que não poderia ultrapassar? Quem ousaria sustentar essa tese absurda? Progride ele em moralidade? Para responder a esta pergunta, basta comparar as épocas de um mesmo país. Por que, pois, teria antes alcançado o limite do progresso moral do que do progresso intelectual? Sua aspiração para uma ordem de coisas melhor é um indício da possibilidade de a isso chegar. Aos homens progressistas cabe ativar o movimento pelo estudo e pela prática dos meios mais eficazes.